Só bíblica dominical. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, o estranho da palavra de Deus, que ministrava a palavra de Deus com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho, com tanta preocupação, porque Paulo ele sempre teve em seu coração a preocupação de Cristo. Jesus sempre se preocupou com cada um de nós, tanto que Deus olhou do céu para a terra e viu aqui na terra pessoas incapazes de serem salvas por si próprias, porque as obras do homem eram más. A terra já tinha sido destruída através do dilúvio, e o ser humano continuava no pecado, continuava no erro, mas Deus viu que era necessário um sacrifício maior, e esse sacrifício maior foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Essa preocupação de Cristo, que estava no coração de Cristo, foi passada para o coração de Paulo. Paulo se preocupava em resgatar as vidas, em resgatar aqueles que estavam perdidos. Tanto é que naquela época, o mundo daquela época foi evangelizado por esses homens de Deus. E hoje nós temos tanta dificuldade de falar de Jesus para o nosso próximo. Nós temos tanta dificuldade de falar de Jesus para aquele que está do nosso lado. Mas o amor de Cristo estava sobre o coração de Paulo e sobre o coração de Silas. A palavra vai dizer que Silas andava orando, buscando a presença de Deus, e tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Essa menina importunava a eles o tempo todo, porque o espírito que estava sobre ela, o espírito maligno que habitava a vida daquela jovem, sabia o Deus que Paulo e Silas serviam. E quando eles passavam, ela dizia, o espírito da mulher dizia: olha, aí vão os verdadeiros homens de Deus. Porque, irmãos, quando nós somos homens e mulheres de Deus, até Satanás reconhece. Aonde nós passamos, a gente deixa a marca. E quando Paulo e Silas passavam, aquele espírito que habitava naquela jovem dizia: ó, aí vão os verdadeiros homens de Deus. Aí vão aqueles que levam a palavra da salvação. Mas certa feita Paulo se aborrece com aquilo e expulsa aquele espírito maligno daquela jovem. Depois que aquele espírito maligno foi expulso da vida daquela jovem, os seus senhores que tinham lucro com aquelas adivinhações se revoltam contra Paulo e Silas. Aí diz: olha, vocês expulsaram o espírito que adivinhava e dava lucro para nós. Vocês libertaram aquela jovem. Agora nós vamos açoitar vocês por causa disso. Aí a palavra vai dizer que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, apanhados, foram para a prisão. Mas o amor de Cristo fervia tão grandemente no coração deles, irmãos, que mesmo nas cadeias, mesmo sangrando, mesmo machucados, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Quando nós temos, irmãos, a alegria de Jesus no nosso coração, a gente se preocupa com quem está perdido. Nós preocupamos em fazer a obra de Deus com amor. A gente se preocupa em levar essa palavra que resgata vidas, que restaura. Nós nos preocupamos em adorar a Deus na bonança, mas também na dificuldade. Porque quando eles estavam soltos, eles estavam pregando a palavra de Deus. Mas depois que ele foi preso naquelas prisões que eles apanharam, que eles estavam ali naquele lugar, sofrendo, nem mesmo o sofrimento daquela prisão calou a Paulo e Silas. Porque a
ardia no coração deles. Aquela alegria era tão grande na vida de Paulo e Silas que eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E a palavra vai dizer que o louvor, a oração foi tão intensa que Deus ouviu do céu. Irmão, quando nós estamos na bênção é muito fácil adorar a Deus. Mas quando nós passamos por situações difíceis, aí a adoração fica dificultosa. Aí o céu se fecha, o céu fica de bronze, as coisas dificultam para nós. Aquele que adorava com intensidade não tem mais desejo de adorar com intensidade. Mas Paulo e Silas permaneceram adorando da mesma maneira. Eles estavam presos, estavam doendo as feridas, porque eles apanharam, mas eles estavam orando e entoando louvores a Deus. Será que nessa noite, irmãos, nós estamos com a alegria de Deus no nosso coração? Será que nós estamos como Paulo e Silas, dispostos a levar a palavra de Deus, a pregar esse evangelho que restaura, dispostos a sofrer por amor a Cristo, dispostos a obedecer, a sofrer pelo amor dessa palavra? A palavra vai dizer que eles estavam ali orando e louvando a Deus. E quando eles oravam, enquanto eles entoavam louvores ao Senhor, Deus ouviu, irmão. A coisa mais linda na vida do cristão é quando ele é um verdadeiro adorador. Ele adora na abundância, mas também sabe adorar no momento da falta. Ele sabe adorar no momento que as coisas estão difíceis, porque é aí que Deus ouve o nosso louvor verdadeiro. É aí que Deus responde a nossa oração. Porque naquele momento, enquanto eles adoravam a Deus, Deus ouviu. E a resposta de Deus naquele lugar foi um terremoto sobre aquele lugar. As portas se abriram. Para quem não tinha esperança, passou a ter esperança. Mas eles adoraram a Deus enquanto eles estavam soltos. Mas no momento que eles apanharam e foram para aquela prisão, eles continuaram adorando a Deus da mesma maneira. O fogo que ardia no coração de Paulo e Silas dizia: eu vou sair daqui e vou continuar falando de Jesus. Porque, irmão, se fosse um de nós, se fosse eu, se alguém me batesse por amor da palavra, você já pensou qual seria a minha resposta? Se eu saísse daquela cadeia, será que eu continuaria falando de Jesus para as pessoas? Mas o coração de Paulo e Silas ardia. Eles queriam sair da cadeia, mas para continuar fazendo a obra de Deus. Eles queriam que esse evangelho continuasse sendo anunciado, porque tinha muitas vidas que precisavam ser encontradas por Jesus. A obra evangelística, ela restaura vidas. Quando a palavra de Deus chega no lugar, as vidas são transformadas. Aquela jovem, ela adivinhava, mas quando Paulo estende a mão e diz: expulsa aquele espírito, ela passa a ser liberta. Ela não mais era escrava daquelas pessoas, ela era livre. Onde Jesus chega, chega também a liberdade. Aonde Jesus chega, irmão, chega a restauração. As cadeias são quebradas, o mal vai embora, Deus restitui. Quantas vidas estavam na derrota, na ruína, e quando esse evangelho chegou, essas vidas foram restauradas. É por isso que eu gosto dessa palavra maravilhosa, porque essa palavra, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder para mudar a história do ser humano. É por isso que Paulo e Silas sabia que eles tinham que continuar cantando, que eles tinham que continuar orando, porque essa palavra é eficaz. E naquele momento do louvor da oração, quando o terremoto vem e abre as portas, que o carcereiro percebe, ele se desespera. Você já pensou chegar de manhã, o Senhor chegar, encontrar as cadeias abertas e ninguém lá dentro? Esse desespero: eu vou me matar. Porque os prisioneiros fugiram. Mas quando ele tenta se matar, Paulo diz: olha, calma, estamos aqui. E quando ele vê aquilo, irmão, ele admira, ele teme o poder de Deus, porque a outrora ele estava cantando e orando a Deus. Deus responde o louvor de Paulo e Silas. Deus abre as cadeias daquele lugar, e aquele homem vê, contempla o poder de Deus naquele lugar, através da vida de Paulo e Silas. Aquele homem olha para eles com temor em seu coração e diz:
Senhor, o que eu preciso fazer para que eu possa me salvar? E Paulo e Silas olha para ele e diz: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a glória. A chave da vitória é Jesus na nossa vida. Só tem vida transformada quem tem Jesus. Só tem vida mudada quem essa palavra alcança. E quem leva essa palavra são os Paulos e Silas de hoje, somos nós. Quando nós pregamos essa palavra, as vidas são transformadas. Se nós não pregamos essa palavra, as vidas não são alcançadas. Então que nessa noite nós possamos aprender a valorizar a palavra de Deus. Valorizar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Eu entendo Paulo como sendo alguém que não queria Jesus só para ele. Para mim, só Jesus, não quero compartilhar Jesus com